Dando continuidade à parte 2, com relação à questão das medidas, né? Como é que a gente faz? Para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão, as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, elas orientam para a gente fazer no consultório. Então, o paciente chega e a gente tem que fazer 3 medidas no consultório da pressão, tá certo? Seguindo aquelas recomendações anteriores que eu já tinha dito para vocês. Como é que a gente faz, então? A gente faz as 3 medidas, descarta a primeira medida e faz depois uma média aritmética das 2 outras, tá certo? E eles dizem também que para a gente ter certeza de que aquele paciente, né, tem um diagnóstico de hipertensão, a gente tem que fazer uma medida da pressão numa próxima consulta, sei lá, depois de 5 dias, uma semana, certo? 2 semanas, para a gente ter essa noção que realmente ele mantém essa hipertensão sustentável, tá certo? Então, essa é uma forma da gente fazer o diagnóstico via consultório. Outro conceito que eu quero introduzir para vocês é com relação à questão da hipotensão ortostática, tá certo? Alguns pacientes, eles chegam com queixas de tontura, síncope, pré-síncope, e aí a gente tem que ver se não tem hipotensão ortostática. E como é que a gente faz essas medidas? A gente pede para o paciente ficar deitado na maca, tá certo? Pede para ele ficar ali 1 minuto, parado, vai e mede a pressão dele. Depois, solicito para que o paciente se levante, fique 3 minutos em pé e imóvel e faz a medida de novo. Se você tiver uma redução da pressão, tá certo? Da medida dele deitado para em pé, a sistólica maior ou igual a 20 milímetros ou a diastólica maior ou igual a 10, a gente tem um diagnóstico de hipotensão ortostática, tá certo? Outro conceito que eu quero mostrar para vocês é com relação à questão da hipertensão do jaleco branco e a hipertensão mascarada, né? O que seria a hipertensão do avental branco? É quando o paciente chega no consultório ou tem contato com algum profissional de saúde e a pressão dele tende a ficar mais alta. Só que quando ele faz as medidas em casa, a pressão dele está normal. Então, isso a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Agora, pode ter o contrário. Quando ele chega no consultório, a pressão dele está ok, mas quando ele fica em casa, a pressão dele está alta. E aí a gente chama de hipertensão mascarada. As outras duas possibilidades são, ou ele é normotenso, então tanto a pressão em casa quanto no consultório é ok, ou ele tem hipertensão sustentada. E aí ele é diagnosticado com hipertensão. Ou seja, tanto a medida no consultório quanto a medida em casa, as duas estão aumentadas. Aí a gente chama de hipertensão sustentada. Para a gente poder fazer essa diferenciação, como vocês observaram, o paciente tem que medir a pressão tanto no consultório quanto em casa. E quais são os recursos hoje que a gente tem para o paciente poder fazer essas medidas? Aí a gente tem o MAPA, o MRPA e o AMPA, tá certo? O que é o MAPA? O MAPA é a medida ambulatorial da pressão arterial. Esse é um exame, tá certo? Que o paciente, que é fornecido pelo SUS e também pelo sistema particular, custa aí na faixa de 100 a 150 reais, tá certo? E aí, como é que acontece esse exame? Na clínica, o paciente vai, eles emprestam esfígmo para esse paciente e colocam o monitor no braço dele, certo? Teoricamente, no braço que tem maior pressão, né? E aí, esse esfígmo, ele fica continuamente ligado durante todo o dia e fica fazendo as medidas. De 15 em 15 minutos na vigília e a cada 30 minutos no sono. Aí você vai ter alguns valores, as médias, tanto no sono quanto na vigília, que posteriormente eu vou mostrar para vocês, que os valores para a gente diagnosticar hipertensão, usando esse método, são outros, tá certo? Então, esse é o mapa. Na prática clínica, eu particularmente prefiro usar o MRPA, até porque o mapa ele não é disponível para todos os pacientes, né? Então, como é que a gente faz o MRPA? O MRPA é a monitorização residencial da pressão arterial, tá certo? Nesse caso, o paciente vai para a casa dele e ele mesmo que mede a pressão e faz as anotações dos valores, tá?
Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fundamentou as diretrizes brasileiras de hipertensão, o aparelho que a gente usa para o MRPA, ele tem que ser um aparelho validado e tem que passar por uma calibração anual, para mostrar valores de pressão mais fidedignos. E qual é o aparelho que eles orientam? Não é o aparelho de pulso, tá, gente? É o aparelho de braço, tá certo? Então, o paciente ele tem que ter o aparelho de braço para poder fazer esse MRPA, de acordo com as diretrizes. E aí, como é que ele vai fazer essas medidas? Ele tem duas opções. Ou ele faz 3 medidas pela manhã e 3 medidas pela tarde por 5 dias. Lá eles colocam antes das medicações, de preferência, ou então 2 medidas pela manhã e 2 medidas pela tarde por 7 dias. Aí ele faz esse registro, quando estiver faltando cerca de uma semana, né, para ir para o consultório, e apresenta para você o resultado, e aí você faz a média aritmética das pressões e acaba observando se aquele paciente tem uma hipertensão em casa ou não, tá certo? Outra forma também que foi usada principalmente na pandemia é a chamada AMPA. O que é a AMPA? A AMPA é a automedida da pressão arterial. Ela difere um pouco do MRPA, porque nesse caso, o paciente, ele faz 7 medidas num período de 16 a 72 horas, tá certo? E aí, o cálculo, né, para avaliar se esse paciente tem hipertensão ou não, ele não é uma média aritmética simples. Ele, na verdade, é uma mediana das medidas que ele fez essas anotações, tá certo? Existe, tá certo? Existe um aplicativo que é chamado de AMPA, e ele está disponível tanto pelo Android quanto pelo iPhone, tá certo? No qual, para as pessoas que quiserem, você baixa esse AMPA, você e o paciente baixam o aplicativo, e aí o paciente, à medida que ele for fazendo essas medidas, no período de 16 a 72 horas, as 7 medidas, ele vai anotando os resultados nesse aplicativo, e o próprio aplicativo já mostra a mediana da pressão, e o médico tem acesso a esse cálculo mais simples, tá certo? Nunca baixei, eu particularmente não uso isso nas minhas condutas, eu uso realmente o MRPA, tá certo? Mas para quem quiser ter essa experiência e também tá validado, né, pela última diretriz, pode ser usado, é uma alternativa também para ser feita a automedida, tá certo? Pronto. Agora, sobre a questão dos diagnósticos de hipertensão, é aquilo que eu falei para vocês. Aqueles estágios, né, de pressão que a gente viu no primeiro slide, ele, na verdade, é referente à PA medida no consultório, tá certo? Então, para você diagnosticar hipertensão, a sistólica tem que ser maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 80. Agora, se o paciente fez um mapa, no caso de 24 horas, ele vai ter 2 tipos de pressão, tanto na vigília quanto no sono. Se a média delas, a sistólica, for maior ou igual a 135 e ou a diastólica maior a 85, ele já é considerado hipertenso. Já no sono, as medidas abaixam um pouquinho. Então, se ele tiver uma média de sistólica maior ou igual a 120 ou diastólica maior ou igual a 70, também hipertenso. E para aqueles pacientes que fizeram MRPA, o valor também muda um pouquinho, tá certo? A pressão sistólica maior ou igual a 130, a diastólica maior ou igual a 80, tá certo? Pronto. Isso daqui eu acho que é importante a gente ter a noção para saber qual que é a meta terapêutica para o nosso paciente, né? Para a gente poder saber, a gente tem que classificar esse paciente como sendo baixo, moderado e alto risco. E a gente faz como? A gente usa umas calculadoras disponíveis, tanto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, quanto pela Associação de Cardiologia, que é o ASCVD, tá certo? Que eu vou mostrar já já para vocês. Você tem a medida da pressão do paciente e você jogou os dados na calculadora e observou que esse paciente ele é baixo e moderado risco. Então, a meta pressórica para ele é manter uma pressão abaixo de 140 por 90.
Agora não, você jogou lá na calculadora e viu que esse paciente é alto risco. Então, a meta já é mais rígida. A pressão dele tem que estar entre 120 e 129 e a diastólica entre 70 e 79, tá certo? Para idoso acima de 60 anos, aí você vai ter que fazer uma segunda classificação. Você vai ter que classificar esse idoso rígido ou idoso frágil. Geralmente o idoso frágil é aquele que tem necessidade tanto para as ABVDs, AIVD, geralmente acamado, múltiplas comorbidades, né? Você tem um olhar clínico e consegue identificar aquele idoso que é rígido e aquele que é frágil, tá certo? Quando é que a gente começa o tratamento para idoso rígido? Quando a pressão dele está acima de 140 por 90. E qual que é a meta pressórica para a gente? A meta pressórica da gente é manter uma pressão entre 130 e 139 e 70 a 79. Observem nesse caso que para o idoso a gente não tem a intenção de deixar a pressão 110, 120, tá? A gente é um pouco mais permissivo. E para aqueles idosos frágeis? Aí o limiar de tratamento já muda. A pressão deles, que a gente vai pensar em começar a tratar, é quando a pressão está acima de 160 por 90. Então, é muito importante a gente ter essa noção, tá certo? E qual que é a meta terapêutica para esse paciente? É manter uma pressão sistólica entre 140 e 149 e uma diastólica entre 70 e 79, tá certo? Então, eu acho que esse aqui é um outro slide também que vale a pena a gente ter em mãos para poder saber quais são as metas e até mesmo para fazer ajuste de medicação, né? Tudo baseado nessas metas. Para finalizar essa segunda parte, eu vou falar um pouco sobre os exames laboratoriais. Quando a gente tem o diagnóstico de hipertensão, vale a pena a gente pedir o que o Cardio Papers chama de, só passar um pouquinho aqui, de cesta básica laboratorial. O que seria essa cesta básica laboratorial? Seriam alguns exames que todo paciente, anualmente e ao diagnóstico, deveria fazer. Então, o que é que eles colocam como cesta básica laboratorial? Medidas de urina, então sumário de urina, eletrólitos, como por exemplo potássio, medir glicemia de jejum, ter um referencial de colesterol, tanto total quanto HDL, quanto os triglicerídeos, certo? Creatinina para avaliar a taxa de filtração glomerular, a dosagem de ácido úrico e também o eletrocardiograma de forma anual, tá certo? Pelas diretrizes, eles orientam ao diagnóstico a gente complementar um pouquinho mais. Então, pedir o hemograma completo é interessante, tá certo? Além do potássio, pedir o sódio, os colesteróis, como eu já tinha dito anteriormente, e lembrando que o LDL, ele tem uma fórmula de ser calculada, tá certo? E qual que é essa fórmula? Colesterol total é igual a LDL mais HDL mais triglicerídeos dividido por 5, tá certo? E por que é que eu sempre ressalto essa fórmula, gente? Por quê? Porque o laboratório, quando você solicita o LDL, ele nada mais vai fazer o seguinte, vai pegar os dados de colesterol total, HDL e triglicerídeos, botar nessa fórmula e te indicar o valor. Então, para você diminuir os custos, tanto do SUS quanto desse paciente particular, rapaz, calcula esse LDL, você gasta ali 20 segundos para fazer esse cálculo e não precisa ficar gastando, né, com um laboratório para botar numa fórmula tão simples como essa, tá certo? Lembrando que essa fórmula, ela serve apenas quando os triglicerídeos estão abaixo de 400, tá certo? Só ressaltando, o ácido úrico é importante, até porque existem algumas medicações que levam a hiperuricemia, que a gente vai discutir. A glicemia de jejum, e aí eu botei a hemoglobina glicada junto, tá certo? Que muitas das vezes a gente diagnostica diabetes nesses pacientes a partir da glicada, ou pré-diabetes. O TSH, tá certo? Para avaliar também o perfil metabólico, sumário de urina e a relação albumina-creatinina, tá certo? Para avaliar se o paciente não tem proteinúria. Lembrando que hoje em dia a gente não pede a proteinúria de 24 horas, a gente pede a relação albumina-creatinina. Quais são os valores de referência? Normal, abaixo de 30 mg por grama, microalbuminúria entre 30 e 300 mg por grama e macroalbuminúria acima de 300 mg por grama, tá bom?
Sobre os exames de imagem, eu acho que o importante sempre a gente solicitar é o eletrocardiograma, e no eletrocardiograma a gente pode observar, né, algumas complicações, como, por exemplo, a hipertrofia ventricular esquerda. A hipertrofia ventricular esquerda, ela pode ser vista ao eletro através daquelas avaliações do Sokolov e do Cornell, tá certo? O que é a regra de Sokolov? É quando você avalia o S de V1, né, que está aqui em cima, essa curvinha aqui mais para baixo, mais o R de V5 ou V6, se ele for maior ou igual a 35 milímetros, você tem aí o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda. Ou você pode usar o critério de Cornell, que é quando o R de AVL mais o S de V3 é maior do que 20 em mulher e maior do que 28 em homens, tá certo? Aí quando você tem essa hipertrofia ventricular esquerda, isso já indica que esse paciente, né, ele já tem uma complicação aí, tá certo? E pode ser que talvez você tenha que pedir novos exames de imagem. Por exemplo, o ectotorácico, se esse paciente tiver uma hipertrofia ventricular esquerda para avaliar a fração de ejeção, tá certo? Em alguns casos, quando você avalia paciente que tem sopro de carótida, AVC, o histórico de AVC, aterosclerose, talvez seja interessante pedir uma ultrassom de carótida, até mesmo para avaliar a espessura da íntima, tá certo? Maior ou igual a 0 milímetros não é considerado normal, tá bom? Naqueles pacientes que você está achando que ele pode ter uma hipertensão secundária, uma estenose de artéria renal, uma doença parenquimatosa de base, pode ser pedido um ultrassom renal com Doppler, tá certo? E se esse paciente apresenta algumas alterações visuais, como fotopsias, entomopsias, paciente está apresentando baixa acuidade visual, será que ele não está evoluindo com uma retinopatia hipertensiva? Então, a fundoscopia ela é importante para a gente fazer a solicitação e encaminhamento para o oftalmologista, tá certo? Aqui é aquela cesta básica que eu já tinha comentado para vocês. E para finalizar, eu falei que a gente ia acabar nos exames, mas antes da gente começar com o manejo, deixa eu só falar rapidinho sobre o score de risco global. Lembra que quando eu estava falando de metaterapêutica, eu tinha dito para vocês que a gente tinha que classificar esse paciente como baixo, moderado ou alto risco? Então, essas calculadoras, elas servem para estimar o risco cardiovascular. E o que é isso, Érica? Determinar a possibilidade, né, o risco global de um indivíduo entre 30 e 74 anos de idade desenvolver doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Então, quando você baixa essas calculadoras, tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? Aí você escreve score de risco global, ou então você escreve calculadora para estratificação de risco cardiovascular, aparece tanto para Android quanto para iPhone, esse aplicativozinho. Você baixa, é gratuito, e aí quando você entra nele, lá tem uma série de perguntinhas que eles pedem para você responder a respeito do paciente, e a partir dos valores de colesterol, HDL, se o paciente fuma, a idade dele, se ele é homem, mulher, valor de pressão sistólica, você tem essa classificação, tá certo? Ele serve também muito para avaliar a questão das dislipidemias, né, para ver se esse paciente precisa usar uma dose maior de simvastatina ou precisa evoluir para torvastatina, então é uma opção também para quem está querendo avaliar a dislipidemia. No Whitebook, a gente tem o ASCVD, tá certo? De 2013. É também uma forma da gente poder calcular esse risco global desse paciente, fazer essa classificação e avaliar qual que é a meta terapêutica mais adequada para aquele paciente, tá certo? Aí, na terceira parte da aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre hipertensão secundária, pontualmente, tá certo? E depois a gente vai para o manejo tanto não farmacológico quanto farmacológico, tá certo? Então, a gente finaliza aqui a segunda parte e eu encontro vocês na terceira.